Boa noite, irmãos. Parece que hoje vai chegar um pouquinho mais da hora, né? Mas graças a Deus estamos aqui. Que o Senhor possa usar desse tempo para falar o nosso coração. Vamos abrir então na Epístola de Tiago, capítulo 1. Como temos procurado seguir na exposição dessa epístola, né? Tiago, capítulo 1, nós vamos ler dos versos 22 a 24. Diz assim, Tiago 1, 22 a 24. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Vamos ter uma palavra mais de oração. Pai, muito obrigado por este precioso momento. Agradecemos ao Senhor, apesar dos contratempos que tivemos nesse dia, muitos experimentando um dia talvez bastante corrido, mas estamos aqui, Senhor. Fale ao nosso coração, Senhor. Acalme-nos para esse momento, prepara os nossos ouvidos, aquieta o nosso coração. Nós desejamos, Senhor, que nessa noite em especial possa haver algo mais de Cristo sendo ministrado em nosso meio. Continue a abrir essa epístola para nós, Senhor. Somente Teu Espírito pode fazer assim. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos dar continuidade no que temos visto nessa epístola. Como disse, vamos procurar dar continuidade, e avançar um pouco mais na exposição, sem nos determos demais em rever tudo desde o início. E em momentos pontuais que entendermos do Senhor, nós faremos alguma lembrança do que já foi visto. Então nós estamos em uma sessão importante, que é a sessão do ouvir. Não perca isso, porque isso é importante. Então nós estamos abordando essa sessão, estes versos que estamos nesse momento, na ótica do ouvir. Então é muito importante que isso seja mantido sempre, porque de alguma maneira tudo que nós formos abordando nessa epístola relacionado a essa sessão estará ligado com o ouvir. Então não perca isso, para que nós possamos ter uma compreensão mais adequada. Então o que nós vimos até agora e temos procurado construir são as características daqueles que são prontos para ouvir. Isso tem sido o nosso tema nessa sessão. E a primeira relação que nós vimos nessa sessão do ouvir é a relação de desobstruir, retirar a cera do ouvido. Já falamos isso. Então a primeira relação do ouvir a palavra é a relação de, primeiro, limpa os teus ouvidos para que você possa receber a palavra. Então essa cera, irmãos, ela é acumulada continuamente por conta de quem nós somos, E deve haver esse processo também de resposta em limpar os ouvidos continuamente. Isso é um processo, não é um fim. Entenda isso. Vida cristã é um processo, com os desafios postos diante de nós precisamos avançar diante do Senhor, Então, a primeira relação, retire a cera do ouvido. Tendo retirado a cera do ouvido, nós vamos para a segunda relação que nós terminamos no último momento, que é a relação de acolha com mansidão a palavra. E nós vimos o que significa acolher com mansidão a palavra. Terminamos vendo, após ver vários aspectos, abordando a palavra acolher, depois entrando na palavra mansidão, vimos que então o sentido desse acolher a palavra com mansidão é acolher com humildade, é acolher a palavra sem resistência. E então nós procuramos abordar isso também tocando na questão das dificuldades do corpo que nós podemos ter e que tem um impacto no recebimento da palavra, Então veja que Tiago aborda de uma maneira muito prática essas relações e talvez nos ajuda como nenhum outro escrito faz neste assunto, em particular do ouvir, ligando de uma forma bem prática, aproximando para nós.
Então, iniciando hoje o terceiro ponto, muito provavelmente nós vamos ficar nele e terminar ele nessa noite, se o Senhor nos der graça. O terceiro ponto, então, que nós vamos colocar, a terceira relação daqueles que são prontos para ouvir é sendo praticantes da palavra. Sendo praticantes da palavra. A referência são os versos 22 a 24 deste capítulo, do capítulo 1. Então, novamente aqui, antes de nós iniciarmos propriamente para aquilo que intento colocar, os irmãos sabem muito bem que este verso aqui é um verso muito citado, comumente citado no nosso meio, em vários contextos também. Nós precisamos ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes, né? E a gente usa isso de diversas formas, né? E muitas dessas formas talvez erradas. Então nós precisamos manter o coração aberto diante do Senhor, e novamente eu encorajo os irmãos para que assim o façam. Mantenha o coração aberto para que o Senhor possa colocar algo mais nos nossos corações com relação ao que significa ser praticante da palavra. Será que os conceitos que já temos formados dentro de nós é bem assim? Será que o Espírito Santo não deseja talvez nos levar a uma fase de desaprendizado com relação a ser praticante da palavra, e para que possa colocar novos conceitos dentro de nós? Então, para que isso aconteça, nós precisamos estar abertos à palavra. Então eu estou pedindo aos irmãos, a súplica aos irmãos, não é que estejam necessariamente abertos ao que João vai dizer, mas abertos à luz da palavra, porque o nosso intuito é que, vendo a palavra, nós possamos aprender. Então mantenha um coração aberto, irmão. Tiago será um desafio do início ao fim. Nós vamos passar por muitos textos que talvez já vimos em outros momentos, em realidades diferentes, mas o Senhor tem algo para nós nesse momento. Então nós precisamos ter um coração aberto à palavra, coração ensinável. Então, para este verso, irmão, será um desafio para essa noite, porque ao mesmo tempo que eu creio que o Senhor há de nos ajudar, colocando um caminho muito claro do que significa ser praticante da palavra, nós também precisamos ter alguns conceitos nossos aí colocados dentro, precisamos deixar de lado para esse momento, para que o Senhor possa avançar nisso que estamos construindo em Tiago. Amém, irmãos? Então eu peço que os irmãos, mais uma vez, levem isso diante do Senhor, ore sobre o que veremos nessa noite, leve diante do Senhor, para que o Senhor possa falar ao seu coração e ao meu coração. Então, a primeira coisa que eu queria dizer novamente aos irmãos é que nós estamos na sessão do ouvir. Então, antes de entrar aqui em Tiago, eu gostaria de abordar a parábola do semeador, 3 versos, porque 3 evangelistas vão abordar a parábola do semeador, e eu gostaria de abordar 3 versos que esses evangelistas colocam, e que já vão colocar uma base para nós, do que significa ser praticante da palavra e não apenas ouvinte. Então, nós vamos abordar primeiro esses versos da parábola do semeador, para colocá-los como base daquilo que pretendo construir com os irmãos. Então, nós iremos vir para o texto de Tiago. Então, inicialmente, eu peço aos irmãos que possam ir comigo em Mateus capítulo 13, parábola do semeador. Nós vamos ler o verso 23. Os irmãos conhecem bem essa parábola, graças ao Senhor, Ele já nos tem falado, né, nesta parábola. Então, eu gostaria apenas de me deter nos versos mesmo, por hora, e não entrar muito no contexto, para que nós possamos colher lições práticas aqui. Verso 23, então, do capítulo 13 de Mateus, diz assim: Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. A primeira expressão que eu queria que os irmãos notassem aí, para nós construirmos o que pretendo construir em Tiago depois, é essa expressão que aparece aí: ouve a palavra e a compreende. Ouve a palavra e a compreende. Então nós estamos tentando entender o que significa ser praticante da palavra e não apenas um ouvinte. Então a primeira expressão que eu gostaria de construir com os irmãos é essa: ouve a palavra e a compreende. Se os irmãos estudarem esse sentido, o que significa
ouvir a palavra e compreender, os irmãos vão chegar à conclusão que ouvir a palavra e compreender é levar a palavra consigo. Lembra que nós vimos isso lá quando nós abordamos a palavra acolhei? Os irmãos lembram? Isso está fresco ainda na nossa memória. Então o sentido aqui é justamente esse. Se os irmãos estudarem a palavra no original, a palavra compreende, é justamente um dos sentidos dela leva a palavra consigo. Então guarde isso, preciso que os irmãos guardem isso no primeiro momento. Agora nós vamos a Marcos capítulo 4, a mesma parábola do semeador, para colhermos uma outra expressão lá. Marcos capítulo 4, nós vamos ler apenas o verso 20, porque aqui a expressão que aparece é diferente e colabora como que num processo do que significa ser praticante da palavra e não apenas ouvinte. Então diz assim, veja como é precioso, irmãos, porque já fala disso que nós estamos construindo até agora. Marcos 4, 20. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Então aqui os irmãos já perceberam que é uma outra expressão, não é a mesma que Mateus usou, graças ao Senhor pela ótica que ele usou nos seus servos, né? Então aqui nós temos a expressão ouvem a palavra e a recebem. Se os irmãos novamente estudarem essa expressão, procurarem entender ela de acordo com o original, os irmãos vão ver que esse receber fala justamente de não rejeitar a palavra. Esse é o sentido de receber. Não rejeite a palavra, aceite, receba a palavra. No sentido negativo, vamos colocar assim, não rejeite. No positivo, receba a palavra. Então, unindo Mateus e Marcos, nós temos dois passos até agora construídos, do que significa ser praticante da palavra e não somente ouvinte. Vá guardando isso. Então, primeiro passo, leve a palavra com você. Independente do ambiente que você esteja, a palavra que você ouvir do Senhor deve ser levada contigo. Não deve ficar no ambiente que você ouviu, colocando de uma maneira muito prática para nós, compreende? Então leve a palavra com você. Você levando a palavra com você, haverá um falar do Senhor mais fresco. Ele vai continuar ali, a palavra atuando em você. E essa atuação da palavra, já que você levou a palavra com você, não deixou no ambiente, ela vai exigir de você agora um novo passo, que é não rejeitar essa palavra que foi com você. Ela está ali, ela continua ministrando o seu coração, haverá implicações, haverá demandas, o Senhor continuará lançando luz, você terá uma nova luz do Senhor, uma nova luz de você mesmo. O Senhor vai trabalhar a sua vida. O que você vai fazer com isso? Rejeitá-la ou recebê-la? Dois passos já demos então. Agora nós vamos para o terceiro passo, que é apresentado por Lucas. Lembre-se, estamos vendo o que significa ser praticante da palavra e não apenas ouvinte. Então Lucas capítulo 11. Irmãos, se o Senhor puder avançar nisso que tem no meu coração, eu creio que nós vamos ser ajudados demais nessa noite, irmãos. Eu creio mesmo diante do Senhor. Há um encargo muito claro no meu coração para essa noite. Então, Lucas 11, 28. Olha o que diz. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Mas primeiro lembre-se, os dois primeiros nós vimos na parábola do semeador. Agora nós temos um outro momento, porém o sentido da lição é o mesmo. Então guarde isso. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Eu coloquei como se tudo fosse a parábola do semeador, me perdoe porque eu acabei anotando errado, mas a lição é a mesma. Então aqui, irmãos, nós temos a expressão ouvem a palavra de Deus e aguardam. Agora o sentido aqui no Evangelho de Lucas, irmãos, desse sentido dessa palavra guardar, vai nos dar um passo a mais do que significa ser praticante da palavra e não somente ouvinte.
Então nós vimos até aqui então, primeiro, ouve a palavra e a compreende. Segundo, ouve a palavra e recebe. Aqui, ouve a palavra de Deus e aguarda. Qual que é o sentido aqui dessa expressão, ouve a palavra de Deus e aguarda? O sentido aqui, irmãos, é muito precioso também, porque fala de vigiar ou cuidar para não deixar escapar. Então veja que interessante. Irmãos, eu pensava que estava na ótica da parábola do semeador. Não sei se anotei errado, se há uma outra similar. Irmão Eliezer, se puder até verificar aí depois na parábola do semeador, porque eu realmente achava que estava na parábola do semeador. Não sei se anotei depois o verso errado. Deixa eu só conferir. Sim, eu vou até olhar aqui se há alguma coisa similar. Nós estamos entre família, então nós temos tempo para averiguar. Oi? Isso. Lucas 8, 21, mas os irmãos podem deixar anotado esse também, de 11, 28, pode deixar anotado, porque os dois cabem dentro do que eu quero transmitir, porque o sentido é justamente esse, o sentido, obrigado, tá, irmão? O sentido aqui de guardar é não deixar escapar a palavra. Então agora vamos construir o cenário no geral, para que nós possamos entender o que significa ser um praticante da palavra e não somente um ouvinte. Então, primeiro, quando você ouve uma palavra do Senhor, seja em qual ambiente for, quando eu digo ambiente, é que pode ser no seu momento a sós com Deus, pode ser no falar corporativo, que sempre é mais completo, porque é junto com todos os santos que nós compreendemos as medidas de Cristo. Efésios vai dizer isso. Pode ser no ambiente de trabalho, em todo lugar, irmãos, o Senhor continua falando a você. Amém? Então, louvado seja o Senhor. A realidade que nós experimentamos de comunhão com o Senhor não está restringido por nada. A comunhão com o Senhor no nosso espírito, o Senhor fala conosco o tempo todo. Então essa palavra que nós recebemos do Senhor, tendo-a recebido, nós devemos levar conosco. Tendo levado a palavra conosco, ela vai continuar falando ao seu coração e ao meu coração. Então se nós viemos, por exemplo, aqui nessa noite, ouvimos a palavra do Senhor, saímos dali, não levamos nada conosco, acabou o processo. Acabou o processo de salvação da alma, que é justamente o que nós falamos. Lembra? Salvação da alma, que gira Tiago. Então, se você não leva a palavra com você, já interrompeu o processo do trabalho da palavra em você. Agora, se você leva a palavra, aí virá os desafios. Então, qual será o desafio? Você vai aceitar o que o Senhor está falando ao seu coração ou você vai rejeitar? Agora, muitos acham que o processo acaba aí. Não. Agora, tendo recebido, eu tenho que cuidar para que aquilo que eu recebi não escape. Veja, irmãos, que processo. Então nós podemos ir até um certo ponto, né? E depois deixar escapar. Por isso a necessidade de perseverar no que o Senhor está falando conosco. Compreende? Para que o Senhor possa realizar esse trabalho em nós. Lembra o que Tiago falou lá no início? Que se a perseverança for completa, qual que é o resultado? Você vai ser perfeito, íntegro e nada deficiente. Tiago está falando da mesma coisa, a salvação da alma. Então esse é o processo, irmãos, do que significa ser um praticante da palavra e não somente ouvinte. Porque quando nós, irmãos, e aqui que eu queria chegar, quando nós líamos esses versos de Tiago, nós pensamos, por conta da nossa mente já condicionada por muitos ensinos, nós pensávamos que praticar a palavra é simplesmente se esforçar para cumprir algo. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você está entendendo? Já projeta para um esforço em cumprir algo. Mas esse não é o processo da prática da palavra. O processo de prática da palavra começa de dentro para fora. É nesse ápice que eu queria chegar com os irmãos. Então a prática não é apenas um esforço diligente do irmão, que certamente deve haver, mas, irmãos, a verdadeira obra do Senhor, ela é uma obra de dentro para fora. Então a palavra começa a trabalhar em você, compreende? Para que então possa surtir os demais efeitos.
Então, quando Tiago, já que nós estamos nessa sessão do ouvir, ele está falando sobre prática da palavra, ele está falando assim, vocês que ouvem a palavra, vocês devem levá-la com você deve receber ela, não rejeita e não deixe escapar com o tempo. Isso é praticar a palavra, irmão. Eu acho que o verso, eu citei esse, ele está dentro do contexto, mas realmente o verso do contexto da parábola, que eu acho que é o que você estava querendo. Fala, guarda. É a palavra retém, está no verso 15 do capítulo 8. Isso, eu acho que era isso mesmo, porque eu tinha pesquisado no original. Que caiu na boa terra, se não ouvido a palavra no bom coração, retém a palavra. Isso, é o mesmo sentido de guardar. Qual que é o verso? Lucas 8:15. Lucas 8:15, irmãos. O sentido do leme do navio guiando. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Acho que o mais importante a gente ter encontrado, graças a Deus. Então não há problema a gente parar para verificar, não, irmãos. Eu não tenho problema com isso. O que eu quero é que os irmãos compreendam. Os irmãos estão captando o que significa ser praticante da palavra? Porque, irmãos, vou usar essa palavra. Por conta de outros contextos que nós viemos, nós temos condicionado na nossa mente, infelizmente, que as coisas começam de fora para dentro. É isso que eu queria que os irmãos entendessem. Sim, a obediência da palavra, a diligência em obedecer ao que está sendo ouvido, é verdade, deve ser assim, mas ela é fruto primeiro de uma vida que está retendo a palavra, de uma vida onde a palavra está encontrando lugar. Compreende o que eu estou querendo dizer? Então uma coisa depende da outra, irmão. O que eu estou falando para você é algo vital. Por isso que precisa ser compreendido bem. A sua e a minha vida cristã será guiada por esses princípios, ou não. Entende? Porque senão nós vamos colocar diversas práticas como praticar a palavra. Então, se você, irmão, preste atenção, o que o Senhor está pedindo a você? Deixe a minha palavra atuar na sua vida. O mais Ele vai fazer. Todos os outros problemas derivam-se da raiz, irmãos, do problema principal, que é o não acolhimento da palavra. Então, quando você olha para os efeitos que pode ou não estar acontecendo na nossa vida, você não deve olhar para os efeitos. Você tem que olhar porque lá na raiz. Como você tem ouvido a palavra? O que você está fazendo com a palavra que você está ouvindo? A palavra que você está ouvindo está ficando lá? Você não está levando com você? Você tem mastigado a palavra, digerido ela na presença do Senhor? O que você tem feito? Quando você vai diante do Senhor e fala: Senhor, eu ouvi algo hoje, o que o Senhor quer me levar além, quer falar comigo, me aprofundar nisso que eu ouvi? Irmão, quem são os vencedores da última hora? São aqueles que ouvem a voz do Senhor. Guarde isso, irmão, guarde isso no seu coração. O trabalho de transformação da alma começa no acolhimento da palavra. Se não houver isso, interrompido o processo de trabalhar, e nós vamos ficar dando voltas, irmão, batendo a cabeça para um lado e para o outro, desesperados, nossa alma gritando, porque o problema está aqui, e o Senhor não vai pular etapas. Não tem atalho, irmão. Este é o caminho apresentado pelas Escrituras, para que nós possamos crescer em maturidade. Então isso é tão precioso, irmãos. Por isso que eu disse que essa sessão ela é base para Tiago. Se nós não compreendemos isso, quando nós chegarmos em outras sessões, nós vamos ter dificuldade. Então, quando nós estivermos lá, tente trazer isso que estamos vendo à memória, irmão. Reveja, por isso que o estímulo de rever. Então, irmãos, repetindo, não é simplesmente procurar com nossas forças naturais cumprir isso ou aquilo, cumprir as exigências de sei lá do que. Não é isso, irmãos. Vida cristã é uma vida diferente, é uma vida onde o trabalho do Senhor começa de dentro para fora, e toda obra vai emanar da vida, toda obra vai emanar do trabalho que o Senhor está realizando em você. O que o Senhor está buscando, mais do que coisas que você possa fazer, por mais que elas tenham o seu lugar, é a sua própria vida. Ele está buscando realidade espiritual. Compreende, irmãos? Então, se esse processo da palavra não acontece em você, o máximo que o Senhor irá obter é externalismo. E o externalismo, como os irmãos bem sabem, causou uma resistência por parte do Senhor àqueles escribas e fariseus da época, os religiosos.
porque as obras deles simplesmente eram obras ruins, negativas. Não, irmãos, é porque era só externo, por dentro era sepulcro caiado. O que o Senhor está buscando em primeiro lugar é realidade espiritual. Agora alguém poderá dizer: então as obras não têm valor. Eu não disse isso, irmão. Eu me comprometo com aquilo que eu disse, e o que eu estou dizendo é: toda obra emana da vida. Isso eu estou dizendo, pode colocar na minha conta diante do Senhor. Agora, as obras têm o seu lugar, mas elas precisam emanar desse trabalho que o Senhor está realizando na sua e na minha vida. Caso contrário, se essas obras não emanarem do que o Senhor está fazendo em nós, um trabalho genuíno da palavra nas nossas vidas, é madeira, é feno e é palha. Vai fazer volume, mas quando o Senhor vier com o seu fogo de juízo, vai queimar. Não vai sobrar nada, irmão. O volume é imenso. Junte uma madeira, feno, palha, coloca num montoeiro, né? Vai ficar altão. Agora bota um fogo, irmão, você vê o que vai sobrar. Agora, se aquilo que tem vindo das nossas vidas realmente tem sido um fruto do trabalho do Senhor em nós, então vai ser ouro, prata e pedras preciosas. Pode passar pelo fogo, irmão. Vai ser provado pelo fogo e vai ser aprovado. Vai permanecer. Isso aqui em outros lugares é chamado de coroa. Compreende? Conseguiram entender? 1 Coríntios capítulo 3, se eu não me engano, que fala dessa relação aí. Madeira, feno, palha, ouro, prata e pedras preciosas. Relação que nós conhecemos. Graças a Deus já temos recebido luz. Medite sobre ela. Então, conseguiram captar até aqui, irmãos? Para que nós possamos continuar. Há algum irmão que não entendeu? Amém. Então vamos continuar mais um pouco para a gente poder bater estaca, né? Que o Senhor possa fazer esse trabalho de bate-estaca nas nossas vidas. Tem um irmão que fala que o trabalho do Espírito Santo é um trabalho de bater estaca. Ele vai aprofundando a obra em nós. Então vamos ouvir mais um pouco sobre isso que já colocamos até aqui. Agora nós vamos a Tiago, para que os irmãos possam ver isso que vemos na parábola do semeador, agora em Tiago mesmo. Então, eu preciso agora reler os versos para que eu possa construir algo que também tenho no meu coração. Versos 22 a 24. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a quem, irmãos? A vós mesmos, não ao Senhor, a vós mesmos. Porque o Senhor, quando olha, Ele busca por realidade espiritual. Porque se alguém, olha que Tiago, vê se Tiago não está falando de ouvir, e olha como liga essa questão que eu acabei de trazer, irmãos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, ou seja, esse processo nós descrevemos até agora, certo? O que eu faço com a palavra que eu recebo? Esse que não responde à palavra, ele assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como é a sua aparência. Irmão, eu vou confessar algo para vocês. Quando eu li esses versos, eu tinha dificuldade de entender o que Tiago queria falar aqui. Eu tinha dificuldade de encaixar dentro de uma linha sem interromper. Sem interromper, já que nós temos falado que Tiago é uma linha contínua, não a quebra no ensino. O que este verso está querendo me dizer? Eu faço as perguntas diante do Senhor, o que o Senhor quer dizer nesse texto? Lança a tua luz, Senhor. Irmãos, meditando aos pés do Senhor, eu entendi de fazer o seguinte: li os versos da nossa versão, agora eu vou utilizar uma outra versão que em nada deturpa o texto. Pelo contrário, vai nos ajudar a compreender em palavras mais simples o que Tiago quis dizer aqui. E eu vou ler as expressões e vou colocar alguns comentários que o Senhor foi falando ao meu coração aqui para a gente possa ser ajudado, tendo como base o que falei até agora. Então, verso 22, essa versão diz assim: não apenas ouçam a mensagem, mas coloquem-na em prática. Do contrário, estarão simplesmente se enganando. Vou parar aí primeiro.
Coloquem a palavra em prática. Do contrário, vocês estarão simplesmente se enganando. Então, irmãos, o que Tiago está dizendo aqui? É como se ele estivesse dizendo assim: olha, o processo não acaba no momento que você está ouvindo a palavra. Não acaba aí. Se você parar aí, você está se enganando. Certo? O processo não acaba no momento que você veio aqui bater o ponto de estar em reunião. Irmão, você está enganando só você. Estou colocando uma linguagem simples para você entender, irmão. Você está enganando só você mesmo, vindo aqui e não dando a resposta à palavra. Aí outro vai dizer, então não vou, né? Irmão, pelo amor de Deus, é claro que nós temos que congregar, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o seguinte, irmão, se o processo acaba, eu ouvir e não permito que a palavra continue trabalhando em mim, eu só estou enganando a mim mesmo e a ninguém mais. E é interessante que Tiago nem coloca relação com o outro aqui. Ele está falando que você está enganando a si mesmo. Porque nós, irmãos, que estamos aqui juntos, nós não conseguimos ver realidade espiritual, buscar por realidade. Claro, há o discernimento do Espírito, mas em essência, irmãos, nós conseguimos ver aquilo que conseguimos ver, né? Mas, irmãos, o Senhor passeia nas suas assembleias e Ele busca por realidade. Então, quando você não responde a palavra, você está enganando só você. Tiago é tão objetivo, irmãos, né? Verso 23 e 24. Agora eu vou ler discorrido nessa tradução. Ele diz assim: a pessoa que só ouve e nada faz, ou seja, nada faz com a palavra, é como um homem que capta o reflexo do seu rosto natural num espelho. Ele se vê, é verdade, mas vai embora sem a mínima lembrança do tipo de pessoa que viu no espelho. Irmão, eu vou ler essa parte final. Se os irmãos conseguirem captar isso, vai nos ajudar muito. Preste atenção, vou repetir. É como um homem que capta o reflexo do seu rosto natural no espelho. Ele se vê, diz essa tradução, é verdade, mas vai embora sem a mínima lembrança do tipo de pessoa que viu no espelho. Sabe o que Tiago está querendo dizer aqui, irmãos? É como se ele estivesse dizendo assim: a pessoa que ouve a palavra só naquele momento, mas não prossegue nesse processo de trabalho com a palavra, ou, irmãos, em outras palavras, não faz nada com aquilo que ouviu, é como alguém que recebe uma impressão só naquele momento sobre quem ela é. O Senhor lança luz, certo? Sobre quem Ele é e sobre quem nós somos. E a pessoa recebe por um momento essa luz. Ela está aqui, o Senhor toca nela, ela compreende que realmente há demandas do Senhor, há coisas que precisam ser corrigidas no curso da vida dela, ela recebe uma luz. Mas, irmão, se o trabalho da palavra não continua, ela se esquece da impressão que ela recebeu naquele momento e nada mais acontece na vida dela. Isso explica muita coisa, meus irmãos. Nós ouvimos a palavra por um momento, o Senhor fala no nosso coração, mas não há continuidade, e por isso não há avanço nas nossas vidas. Porque, irmãos, esse é justamente o processo da salvação da nossa alma. É isto que significa prática da palavra. Nós levando a palavra conosco, não rejeitando a palavra e cuidando para que ela não escape, nós vamos receber mais luz a respeito de quem é o Senhor, e nós vamos receber mais luz a respeito de quem nós somos. Mas se esse trabalho não continua, irmãos, é só uma simples impressão. O Espírito Santo não poderá aprofundar o trabalho dele nas nossas vidas. Compreender, irmãos? É isso que esse verso está dizendo aqui. Um homem que vê no espelho, ele sai e se esquece. O Senhor falou só naquele momento, mas não conseguiu aprofundar. Então, irmãos, agora nós entendemos por que Davi conhecia o Senhor. E ele dizia assim, Salmo 43:3: envia a tua luz e a tua verdade. Por que Davi pedia isso, irmãos? Porque Davi conhecia o Senhor. Em outro salmo, Salmo 36:9,
ele diz: pois em ti está o manancial da vida, e na tua luz nós vemos a luz. Como já dizia um irmão, somente na luz do Senhor nós suportamos receber luz de quem nós somos. Mas, irmãos, tendo recebido uma luz inicial, seja por meio de qual instrumento o Senhor usar para falar ao seu coração, não deve acabar o processo ali. Mas infelizmente, se o Senhor está nos falando isso hoje, talvez esse processo está parando nas nossas vidas. O Senhor não tem podido aprofundar esse trabalho em nós. Nós vemos como num espelho e esquecemos. O Senhor dá uma impressão, mas não obtém uma resposta. Quão sério é isso, irmão? Tiago traduz o caminho para a maturidade espiritual. Espero que nós possamos, não apenas individualmente, mas como assembleias, responder o que o Senhor está falando conosco hoje. Esse tem sido o pedido do meu coração. Então, irmãos, vou repetir com muita ousadia diante dos irmãos. Eu creio que este é o único caminho para a obra genuína do Senhor nas nossas vidas. Somente assim, preste atenção, somente assim o Senhor poderá fazer algo através de nós. Então veja que eu não estou negligenciando o fazer através. Eu estou colocando uma ordem de prioridades para que nós consideremos aos pés do Senhor. Então, se o Senhor tem obtido espaço nas nossas vidas para trabalhar em nós, então só assim nós poderemos ser vasos úteis nas mãos do Senhor, cooperar com o propósito dele, porque toda obra que não tem ligação com o propósito de Deus não conta para o Senhor. Compreende? Então as obras precisam cooperar com o propósito dele. Tudo aquilo que fazemos, dizemos, tudo deve cooperar com o propósito que ele tem no coração dele. Então, irmãos, qualquer prática externa que não se adeque a esse trabalhar nas nossas vidas é mero externalismo. Pode parecer duro, irmãos, porque há muitas obras que são louváveis socialmente falando, mas nós precisamos dar um passo a mais. Nós precisamos dar um passo a mais, sem negligenciar obras. Eu não estou negligenciando, mas estou dizendo para os irmãos, o caminho é esse daqui. Primeiro a obra em nós, para que possa fazer através de nós. Vou enfatizar mais uma vez um seguinte aspecto. Repito, o Senhor está buscando por realidade espiritual. Irmãos, o Senhor é capaz de mover-se de grandes centros que dizem representar o seu nome para ir em direção às suas Betânias. Preste atenção nisso que estou dizendo. Quando o Senhor veio a este mundo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O centro que deveria representar o seu nome era Jerusalém. Ali estava o centro da religião da época. Ali você vai encontrar aqueles que deveriam representar o nome do Senhor. Mas quando o Senhor, que é aquele que eles deveriam representar, caminhou no meio deles, buscando por realidade, ele não encontrou. E ele se retirou desse movimento para estar com a sua Betânia. O Senhor, irmãos, isso tem sido o sentir do meu coração. Essas impressões que estou dizendo, não retirei de lugar nenhum. São impressões do meu coração em oração diante do Senhor. E eu peço que os irmãos orem sobre isso, porque o meu sentir, nestes dias que nós estamos vivendo, é que o Senhor tem virado as suas costas para o volume de coisas que dizem vir dele, e ele tem ido para as pequenas aldeias, aonde ele obtém o seu lugar que é devido. Isso tem sido o sentir do meu coração. Esse movimento que o Senhor fez quando veio aqui a primeira vez,
deixou para nós um princípio espiritual que está acontecendo nos nossos dias. O Senhor continua se retirando dos lugares volumosos, onde muita coisa, muito barulho, muita pomposidade pode existir, mas não há nada que represente o nome dele. E ele precisa se retirar. Sabe para onde, irmãos? Ele precisa se retirar para um lugarzinho, aonde ali havia, que nós esquecemos às vezes, Lázaro, Maria e Marta. O Senhor se retirava para esse lugarzinho. E por que ele se retirava para esse lugarzinho? Porque ali ele obtinha a centralidade que lhe é devida. Que valor há fazer qualquer coisa se verdadeiramente não é para ele? E sabe o que ele obtinha ali? Ele obtinha um coração que ama Lázaro, ouvidos que ouvem Maria e mãos que fazem Marta. Mas sabe mais o que ele obtinha ali também? Quando nós olhamos para Lázaro, nós colhemos mais um princípio que é muito aplicado aqui com relação às obras. Se os irmãos olharem para a vida de Lázaro, no relato das visitas do Senhor a Betânia, os irmãos verão que Lázaro não disse sequer uma só palavra. Nenhuma. Você não vai encontrar Lázaro falando nada. Mas ele amava o Senhor. O relato claro das Escrituras é esse. Lázaro não disse uma palavra. Você também não vai encontrar Lázaro fazendo nada. Estou confrontando, levando os irmãos a meditarem. Mas sabe qual é o testemunho de Lázaro, irmãos? É o testemunho daquele que foi tirado da morte para a vida. E ele não precisou falar para ser esse testemunho. Ele não precisou fazer nada para ser esse testemunho. Ah, irmão, então você está me dizendo novamente que eu não preciso dizer nada. Não, eu estou confrontando os irmãos para que os irmãos possam levar diante do Senhor conceitos que já temos formados, para que o Senhor possa falar novamente de uma maneira mais profunda a nós. Lázaro, sem abrir a boca, sem fazer nada, ele era um testemunho de alguém que foi tirado da morte para a vida. Este é o testemunho que todos nós deveríamos dar. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida, Ele nos transportou do império da morte para o reino do Filho do seu amor. Será que quando as pessoas, tanto falamos, quando elas olham para nós, sem que você abra a boca, sem que você faça nada, elas têm visto esse testemunho de alguém que foi tirado da morte para a vida? Veja, não estou falando do seu testemunho, estou falando do testemunho do Senhor na sua vida, o que é muito diferente, porque nós estamos tão preocupados com a maneira como as pessoas nos veem, que nós estamos mais preocupados com isso do que com o testemunho do Senhor. E às vezes, irmãos, ficar do lado do Senhor, se manter cooperando com o Senhor, irá gerar oposições, tanto do mundo, como também dos nossos próprios irmãos. E aí? O que você vai fazer, irmãos? Quando aquilo que você estiver fazendo ou deixando de fazer, mostrar para o outro como sendo um ativismo ou uma ociosidade. Mas foi o Senhor que falou para você fazer e agir daquela forma. E aí, você vai pagar o preço? Está entendendo que eu estou querendo desvencilhar, irmãos, testemunho como sendo algo ligado necessariamente ao nosso nome? É algo ligado ao nome do Senhor, aos interesses do Senhor, ao propósito do Senhor, ao cooperar com o Senhor. Porque, irmãos, não se engane, essas coisas, elas vêm muito sutis. Nós estamos protegendo o nosso próprio nome e dizendo que estamos protegendo o nome do Senhor. Nós estamos preocupados com a nossa reputação e não com o nome do Senhor. Nós estamos preocupados em fazer justiça quando alguém nos difama, do que com o nome do Senhor. Porque dói, irmão. Vai tocar. Irmão, o irmão já deu exemplo. Um irmão recente deu um exemplo. E eu ouvi ele usando a expressão de que o irmão Austin Sparks foi o maior profeta do século passado. E eu concordo com ele. Tenho bebido dessa fonte também, é um irmão muito precioso, Theodore Austin Sparks. Sabe o que aconteceu com ele, irmão? Na época dele, ninguém compreendeu o que ele falou. Hoje ele é considerado um profeta,
por alguns, mas na época dele, quase ninguém, exceto 3 pessoas, se eu não me engano, F.B. Meyer, Campbell Morgan e Jasper Lewis. As 3 pessoas que se mantiveram ao lado de Austin Sparks até o final. Sabe o que acontecia quando ele chegava nos locais de reunião, que pregava sobre unidade, sobre comunhão, sobre corpo? As pessoas viravam as costas para ele. Ele estendia a mão e as pessoas não estendiam a mão para ele. Você acha que essa oposição ela é só do mundo, irmão? E o que mais dói não é a oposição do mundo. O que mais dói é a oposição dos irmãos. Compreende o que eu estou querendo dizer, irmão? Nós projetamos tudo lá para fora. Tudo lá para fora. Mas os confrontos também são aqui dentro. Então eu queria trabalhar com os irmãos esses princípios todos, desde esse acolhimento da palavra, até que os irmãos compreendam que as obras têm o seu lugar, mas elas precisam se manter nesse lugar, nessa ordem. Nessa ordem, não inverter ela. Que os irmãos também compreendam essa questão do testemunho que está egocentrado, para que nós possamos sustentar o testemunho do Senhor, os interesses dele. Irmão, essa é a voz do Senhor para o tempo do fim para nós. O Senhor chama cooperadores. E sim, irmão, inevitavelmente irá implicar sim em renúncia de muitas coisas também. Irá implicar se manter fiel. Talvez você vá olhar para o lado e às vezes não vai encontrar ninguém, às vezes vai encontrar 1 ou 2, 3 que ainda está compreendendo aquilo dali também. Desafios, irmãos, nos mantermos em obediência ao Senhor. E aqui eu não estou dizendo quem é quem, eu estou trazendo a reflexão para todos nós considerarmos as nossas vidas na luz do Senhor. Como você tem guiado a vida que não é sua? Ela não é sua. O Senhor comprou a sua vida. Ele morreu para você, para que agora você não precise viver. Ele vai viver a vida dele em você. Mas o Senhor me salvou, agora eu vou fazer o que eu quero. Agora eu vou para lá e para cá, vou realizar meus sonhos. Irmão, você não entendeu. Porque isso que nós estamos pregando aqui, quando falamos sobre o Senhor ter nos perdoado para sempre, que os pecados foram afastados para longe, que na cruz o Senhor realizou uma obra completa, essa é a base. Essa é a base de sustentação para que nós possamos suportar esse chamado do Senhor à cooperação. Compreende? Sem a qual, se você não entende isso, todo o restante que nós estamos falando aqui vai ser desajustado. Entende? Por isso que os momentos, principalmente meditativos, no que diz respeito à pessoa e obra de Cristo, domingo à noite, né, e também o eterno propósito, eles que dão o sustento para a gente entender, irmãos. Nós estamos vendo aqui também, agora nesse momento. Então veja que uma coisa não negligencia a outra, mas há um grande dano se for invertido. Então, irmãos, quero deixar claro que eu não sou contra as obras. Afinal de contas, Efésios 2,10 diz: nós somos um poema de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras. Para boas obras. Mas quais são essas obras? São obras que emanam da vida. Obras que, em outras palavras, emanam de um ouvir genuíno na presença do Senhor. Aí, meu irmão, o que eu falo para você é: faça toda a obra que o Senhor te der em mãos. Seja ousado em obedecer ao Senhor. Mas não negligencie o ouvir. Então aqui eu quero tomar as palavras. Eu li há muito tempo isso, mas eu gostaria de tomar as palavras de um irmão. Também temos lido ele, temos nos debruçado. Um irmão chamado Macintosh. E ele vai trazer essa relação que tenho transmitido até aqui com os irmãos, e aqui que eu vou terminar nessa noite, de uma maneira muito bonita, em seu comentário no livro de Êxodo, livro de Números, perdão. E olha como ele vai confrontar, irmãos. Veja que o irmão não vai nem para um extremo e nem para outro extremo, certo? Então veja, ele diz assim, abre aspas:
Se estais do lado do Senhor, ou seja, em outras palavras, se você está ouvindo o Senhor, estais pronto para qualquer coisa e todas as coisas. Ele vai dizer o que são essas todas as coisas. Pronto para estar quieto e pronto para ir avante. Pronto para ir para a direita, pronto para ir para a esquerda. Pronto para ser ativo ou pronto para estar sossegado. Pronto para manter-se de pé ou estar deitado. O importante é este, 2 pontos. Ele vai colocar o que é o importante disso que ele estava transmitindo. O abandono próprio aos direitos de outrem. E esse é Cristo o Senhor. Então veja que a questão toda não é se estamos fazendo algo ou não fazendo algo. A intenção é os interesses do Senhor. É isso que deve ocupar o nosso coração. Compreende? Você está entendendo o que é obras, irmão? Obras não é apenas fazer. Envolve o fazer. Vou colocar porque, irmão, nós temos uma dificuldade, a gente grava só o que quer. Envolve o fazer. Não estou dizendo para você cruzar o braço. Não estou dizendo para não obedecer ao Senhor naquilo que Ele tem confiado a você. Mas não se restringe a fazer. Não se restringe a uma vida de só atividade. Não se restringe a uma vida de ativismo. Compreende? Então, irmão, o nosso coração deve estar respondendo ao Senhor integralmente, independente do que você esteja fazendo. Às vezes a pressão em volta é mova-se, e o Senhor vai falar não. Outras vezes todo mundo vai falar assim, calma, o Senhor vai falar vai, que está na hora. Está entendendo, irmão? Essa relação. Então, irmão, essas boas obras estão ligadas com os interesses do Senhor, não os nossos. Quantas vezes nós fazemos ou deixamos de fazer por conta de interesse próprio? Não é o interesse do Senhor que está em jogo. Interesse próprio. Por conta disso, aquilo, eu preciso me mover aqui, fazer aquilo outro, porque se eu não der esse jeito aqui, irmão, o Senhor não precisa do seu jeito. O Senhor não precisa do nosso jeitinho, irmão. O Senhor disse que Ele edificaria a sua igreja. Ele não precisa do seu jeitinho. Ele precisa de ouvidos que ouvem. Amém, irmão? Amém. Vamos meditar aos pés do Senhor sobre isso, irmão. Vamos meditar aos pés do Senhor. Eu creio, sinceramente, que o que Tiago queria dizer com ser praticante da palavra envolvia tudo isso. Porque Tiago, como disse no início dessa epístola, ele é o meu irmão, meio irmão do Senhor Jesus. E ele viu, irmão. E certamente o que ele viu não foi alguém ocioso e nem alguém ativista. O que ele ouvia era alguém que tinha ouvidos sempre abertos. Um ouvido onde nunca nenhuma cera se acumulou. Céus abertos o tempo todo para ele. E por isso, todo o seu movimento, como já vimos no Contemplando a Pessoa e a Obra de Cristo, todo movimento, toda palavra, toda expressão, tudo era perfeito. Não houve nem nada que ele fizesse que pode ser reprovado por qualquer um. Até mesmo quando ele estava dormindo no barco, todo mundo pressionando, mas ele já tinha falado que o barco ia passar. Mas a tempestade veio, sacudiu, as tempestades vão vir, irmão. E a mesma atitude que os discípulos tiveram com o Senhor, às vezes nós temos uns com os outros. Aí não te importa não que o negócio está sacudindo? Mas foi através do sacudir do barco que o Senhor pôde falar ao coração dos discípulos. Às vezes, irmãos, precisa que algumas coisas sejam balançadas no nosso meio, para que o Senhor possa... Ponderemos tudo isso, irmãos, são princípios para nós meditarmos. Não tenho intenção de impor nada, mas eu digo aos irmãos, eu creio no que estou falando com os irmãos essa noite. Eu creio.
creio, e o que estou transmitindo tem sido algo que tenho experimentado do que o Senhor tem falado ao meu coração mesmo. E muitas coisas têm doído, irmão. Tem doído. E também não me coloco como alguém que já alcançou tudo isso. Provavelmente amanhã ou depois os irmãos verão alguma falha minha. Mas não se esqueçam da palavra do Senhor, do que foi dito. Se agarre à palavra. Não negocie a palavra por conta de ciclano ou beltrano, né? O fulano lá errou naquilo que ele falou, então aquilo que ele falou não vale nada. Quem disse? A palavra do Senhor permanece, e todos nós estamos em transformação. Você acha que eu estou falando para os irmãos como alguém que já foi transformado? Quem convive comigo sabe que não, que é um processo contínuo, que há palavras que eu digo, como diz um irmão, eu vi também recentemente, que era melhor eu ter engolido elas do que ter falado. Irmão, quanta palavra tem, que eu chego no final do dia e falo, por que eu falei aquilo que eu falei? Podia ter ficado quietinho. Se eu fosse um Lázaro, tinha dado mais certo. Mas esse, irmão, somos nós, com o que temos hoje, com o que somos hoje. E tudo que o Senhor pede é: responda o que eu tenho falado hoje. O restante Ele vai trabalhando as nossas vidas. Então, não vou nem para o próximo ponto não, irmãos. Eu já tinha no meu coração de ficar aqui mesmo. E também não tenho intenção de ser rápido em Tiago, não. Eu creio que há muita coisa que nós precisamos meditar aos pés do Senhor. Tive como finalizado esse ponto hoje, mas se o Senhor me falar para voltar no próximo momento, você pode ter certeza que eu vou estar aqui falando de novo desse ponto. Tá bom? Vamos orar então, que os irmãos possam levar isso aos pés do Senhor. Pai, nós te agradecemos por este momento. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Senhor, como é bom ouvir uma palavra dura do Senhor diante do Senhor, porque sabemos que essa palavra tem um objetivo para aproveitamento. Então, Senhor, quando o Senhor usa a vara, o cajado, Senhor, para nós não importa muito o que o Senhor está usando, importa que é o Senhor que está segurando. Então, Senhor, é bênção receber de Ti consolo, e é bênção receber de Ti exortação. Obrigado, Senhor. Adeque as nossas vidas nisto que o Senhor tem nos dado de luz. Se há ainda, Senhor, muito em nós, os nossos próprios interesses, de um testemunho meramente humano, de obras que nós queremos fazer, porque queremos vários objetivos, temos vários objetivos, ó Senhor, livra-nos disso. O nosso único desejo seja cooperar com os Teus interesses. Senhor, apressa a Tua obra nas nossas vidas, conforme-nos à imagem de Teu Filho. Livra-nos de quem nós somos, Senhor. Livra-nos de viver vidas para nós mesmos. Isso é terrível, Senhor. Seremos infelizes se vivermos essas vidas. Queremos viver vidas para o Senhor, porque, Senhor, na Tua vontade é que está a nossa felicidade. É na Tua vontade que está, Senhor, o nosso completar. E nós só seremos felizes assim. Leva-nos para as nossas casas, Senhor. Não permita que essa palavra fique nesse ambiente, mas que ela possa realmente encontrar espaço nos nossos corações. Que possamos recebê-la e não deixar escapar. Para a honra e glória do Teu próprio nome. Amém. Amém.